Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Porque o Senhor é o meu pastor, 12 bênçãos de uma vida transbordante. Estaremos lendo hoje 5 bênçãos e vamos começar pela bênção número 3, intitulado Paz. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, verso 2. A expressão água de descanso pinta uma imagem muito atrativa de serenidade, tranquilidade e paz. Em um mundo com tanta agitação e tumulto, deveríamos estar sempre atentos a esta sensação de calma e segurança que vem somente do Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O famoso escritor C.S. Lewis afirma sabiamente: Deus não pode nos dar felicidade e paz separadas dele, porque elas não estão lá. Isso não existe. Para nos conduzir à paz, Jesus nos aponta diretamente para si mesmo. Ele afirma: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 1 e 27. O profeta Isaías afirma: a paz perfeita e absoluta cerca cujas imaginações são consumidas por ti, eles confiam totalmente em ti. Isaías 26, verso 3, na versão TPT. A paz permanece em nossa vida quando conhecemos e confiamos na fidelidade de Deus, quando descansamos naquele que se comprometeu em nunca nos deixar e em nunca nos abandonar. Vê Hebreus capítulo 13, verso 5. Michelangelo, pintor e escultor italiano, disse sabiamente: Não se aflinja, porque Deus não nos criou para nos abandonar. Os pensamentos ansiosos virão, mas as águas de descanso estão disponíveis e nosso pastor nos levará habilidosamente para esse lugar de paz. Paulo nos dá ótimas instruções sobre experimentar a paz de Deus. Ele escreve: Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero lhes dizer mais uma coisa. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me fizeram fazer. O Deus de paz será com vocês. Filipenses 4, versos 6 ao 9, na versão ABV. Embora Davi tenha escrito belas palavras sobre as águas de descanso, ele não estava isento das preocupações e dos cuidados que são tão comuns à experiência humana. Ele aprendeu, porém, seguindo seu pastor, a chegar ao lugar das águas tranquilas. Considere como Davi, em momentos diferentes, cooperava com Deus e passava de episódios de ansiedade para a paz. Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, verso 19. Eu disse para mim mesmo: sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Salmo 116, verso 7, na versão A Mensagem. Em meio às situações difíceis, Davi havia dominado a arte de falar consigo mesmo e de lembrar a si mesmo sobre a fidelidade de Deus.
Mesmo em tempo de perturbações emocionais, Davi havia aprendido a se entregar à bondade do Senhor. Era ali, confiando na bondade de Deus, que Davi encontrava as águas de descanso, e é ali que nós a encontraremos também. Lembre-se das palavras do pregador puritano Thomas Watson. Se Deus é o nosso Deus, ele nos dará paz em meio à tribulação. Quando houver uma tempestade do lado de fora, ele fará a paz do lado de dentro. O mundo pode criar tribulação na paz, mas Deus pode criar a paz em meio à tribulação. Vamos agora para a bênção número 4, intitulado Restauração. Restaura minha alma. Salmo 23, verso 3. Há pessoas que amam restaurar carros antigos. Elas compram um clássico ou talvez um carro potente e depois o restauram. Restaurar alguma coisa significa devolvê-la ao seu estado anterior. Por exemplo, poderíamos dizer que uma pessoa que ficou doente teve a saúde restaurada. Jeremias escreveu: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, verso 17. O mundo em que vivemos pode ser um lugar duro, pessoas foram feridas, iludidas, negligenciadas, abusadas, ignoradas, insultadas e ofendidas de inúmeras maneiras. A vida machuca e aflige, mas Jesus cura e restaura. Pense na mulher surpreendida em adultério. Vê João, capítulo 8, do verso 2 ao 11. Todos a estavam julgando e condenando. Ninguém se importava com sua vida, muito menos com seu bem-estar emocional. Foi Jesus quem demonstrou misericórdia, graça e compaixão por ela. Através da compaixão de Deus, ele restaurou a dignidade e o senso de valor daquela mulher. Jesus também contou uma história sobre um viajante que foi roubado e espancado gravemente por ladrões, para depois ser abandonado. Vê Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37. Embora ele estivesse meio morto e pessoas religiosas tivessem passado por ele, foi um samaritano que teve compaixão dele, administrou-lhe os primeiros socorros e levou para um lugar onde pôde receber cuidado e de se recuperar. Foi essa abordagem misericordiosa e restauradora que Jesus elogiou. E ele nos encorajou dizendo: vá e faça o mesmo. Lucas 10, 37, na versão NVI. É da natureza de Deus restaurar. E ele quer que demonstremos esse coração restaurador aos outros. Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Gálatas 6, 1. Davi orou por restauração depois de pecar. E ele nos diz que o Senhor restaura a nossa alma. Em outro momento, Davi ora: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, verso 12. O profeta Isaías também descreve a maravilhosa natureza restauradora do Senhor. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. O que foi tirado da sua vida que você precisa que seja devolvido? E quanto à sua paz, à sua alegria, ao seu bem-estar? Ele é o grande pastor que restaura a sua alma. Vamos agora para a bênção número 5, intitulado Direção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 23, verso 3. Há 3 aspectos nessa frase. 1, guia-me. 2, pelas veredas da justiça. E 3, por amor do seu nome.
Cada um deles é importante. Nosso pastor se importa conosco e nos guia pelo caminho certo, pelos caminhos divinos. Não apenas nos beneficiamos quando seguimos sua direção, como isso sempre resulta em sua glória e honra para seu nome. Deus provou de diversas maneiras que Ele está comprometido em nos dar direção e orientação em nossa vida. Por exemplo, o Salmo 32, verso 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. As Escrituras também dizem: O Senhor firma os passos do homem bom. Salmo 37, verso 23. E somos advertidos: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, verso 6. A questão não é tanto se Deus deseja nos dar direção na vida, e sim, será que realmente queremos receber a direção dele? Ele não prometeu nos guiar por caminhos de conveniência ou de gratificação carnal, mas por caminhos de justiça. Ser guiado pelos seus caminhos envolve a disposição de sermos obedientes. A consagração também é um fator importante. Portanto, precisamos responder à pergunta: nosso coração irá se submeter totalmente à sua vontade? 2 motivos para seguirmos Deus fielmente e com exatidão são os nossos relacionamentos com a sua palavra e com o seu Espírito. Deus nos deu uma Bíblia inteira para podermos conhecer sua mente, sua vontade e seus caminhos. As Escrituras estão cheias de sua sabedoria e do seu conselho. É por isso que o salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Através da palavra de Deus, nossos caminhos se tornam claros e porque eles são iluminados, não tropeçamos. O Espírito Santo também irá nos guiar. Por ele ter inspirado as Escrituras, nunca irá nos guiar de maneira contrária à palavra de Deus escrita. Em vez disso, ele vai nos ajudar a aplicar com sabedoria o que Deus já disse na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa, o terceiro membro da Trindade. E por ele ser uma pessoa, não deveríamos nos surpreender com o fato de ele nos guiar. Paulo confirma isso em Romanos 8,14, quando diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. À medida que permitimos que Deus nos guie por caminhos de justiça, por amor ao seu nome, veremos o cumprimento em nossa vida do que o salmista declarou: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Salmos 73, verso 24. Vamos agora para a próxima bênção, bênção número 6, intitulado Segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. O Salmo 23 é amado por muitas razões, mas talvez seja o versículo 4 que faz com que ele seja a fonte de consolo durante os períodos mais traumáticos e difíceis da nossa existência. Apesar dos duros desafios que a vida nos lança, ouvimos e somos consolados por estas palavras: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Verso 4. Nas palavras de um antigo hino, quando estamos confiados nos seus braços eternos, estamos realmente seguros de todas as inquietações. Embora esse salmo retrate claramente o consolo e o apoio de Deus, ele não ignora as suas duras realidades da existência humana. Na verdade, as palavras de Davi nos mostram o poder e o cuidado de um pastor cuja influência penetra e transcende até o pior que a vida pode nos lançar. Ser um seguidor de Jesus não nos torna isento dos desafios da vida. No Salmo 34, verso 19, Davi escreve:
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. É importante observar as palavras. Ainda que eu ande pelo. Davi não está falando sobre montar acampamento ou estabelecer no vale da sombra da morte, mas sobre passar por ele. A vida de fé é uma jornada e abraçamos a realidade do que Paulo ensina quando diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Davi e Paulo não estão negando a realidade dos problemas, mas estão simplesmente reconhecendo como passageiros, reconhecemos a realidade das dificuldades da vida, mas cremos que o amor e o poder de Deus são maiores. Embora Davi soubesse que poderia passar pelo vale da sombra da morte, ele também escreveu alguns versículos depois: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, verso 6. O vale é temporário, mas a presença e a glória de Deus são eternas. Outro aspecto vital da fé de Davi é sua declaração de que ele não temerá mal algum, porque sabe que Deus está com ele. Algumas pessoas leem essa declaração e se sentem intimidadas porque estão lutando contra o medo. Mas é importante lembrar que ter uma fé forte é o resultado de um processo crescente e as pessoas não devem se sentir condenadas se a fé delas não for perfeita. Um homem foi sincero com Jesus dizendo: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. E Jesus o ajudou. O Senhor não o condenou nem o rejeitou. Podemos ver até mesmo níveis de crescimento na fé de Davi no Salmo 56. No versículo 3, Davi afirma: eu, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Davi reconhece aqui que quando tiver medo, ele colocará sua confiança em Deus. Mas no versículo seguinte ele descreve: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Alguns podem concluir erroneamente a partir disso que Davi está se contradizendo nessas duas afirmações, mas ele não está. Você já teve dificuldades em dado momento e depois subiu um degrau mais alto na confiança ou alcançou um nível maior de fé em seguida? Foi isso que Davi fez aqui. Se você sente que sua fé é fraca, não foque em si mesmo ou na sua fé. Em vez disso, coloque sua atenção em Deus e na sua palavra. Quanto mais você focar em si mesmo, mais terá dificuldades. Quanto mais você focar em Deus e na sua palavra, mais forte sua fé ficará. Mas independentemente de você sentir que sua fé é fraca ou forte, lembre-se de que você tem um grande Deus e que o amor dele por você não se baseia na perfeição de sua fé. A fé que cresce no seu coração, o tipo de confiança que vem da verdade da palavra de Deus, produz grandes benefícios e bênçãos. Deus, depois de advertir o leitor dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3:5, Salomão segue em frente e descreve um dos benefícios de andar nos caminhos de Deus. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e ao teu sono será suave. Provérbios 3, verso 24. Os resultados de confiar e depender de Deus são descritos poderosamente em outro salmo também. Não se atemorize de má notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Salmo 112, versos 7 e 8. Porque Davi conhecia seu pastor e o coração e a fidelidade de Deus, ele confiava que, independente de que tipo de desafios enfrentasse na vida, Deus estaria com ele. Por isso,
Ele não precisava temer mal nenhum. Bênção número 7. Consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Quando Davi menciona ser consolado pela vara e pelo cajado do seu pastor, isso é uma continuação do que ele disse sobre não temer mal nenhum, mesmo quando passasse pelo vale da sombra da morte. A vara e o cajado são ferramentas essenciais para um pastor e eles os ajudam grandemente a proteger e a cuidar das ovelhas. A vara era um excelente bastão que o pastor usava para matar os predadores. Jesus fala da tenacidade do pastor quando um lobo vinha atacar o rebanho. O pastor nunca abandonará as ovelhas. Vê João 10, verso 12 a 13. Os pastores não são indefesos e Davi entendia isso muito bem. A arma escolhida por Davi na sua batalha mais famosa, a luta contra Golias, foi a funda, e ela provou ser letal. Mas Davi também estava muito familiarizado com o poder da vara. Considere o que ele disse ao rei Saul quando descreveu suas experiências passadas. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 ao 36. Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Davi sabia que suas ovelhas estavam seguras quando ele tinha sua vara, seu bastão. Não é de admirar que Davi se sentisse consolado pensando sobre a vara do seu pastor, uma vara que representa o poder e a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Podemos observar que o Salmo 22 a 24 nos dão um vislumbre profético de Jesus em seus vários papéis, passado, presente e futuro. A partir da nossa perspectiva hoje, o Salmo 22 retrata Jesus em seu papel passado como aquele que sofreu na cruz. O Salmo 23 apresenta Jesus no seu papel presente como nosso pastor. O Salmo 24 retrata Jesus no seu papel futuro como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao unir todos esses papéis, você tem uma imagem mais abrangente de quem Jesus é na sua totalidade. Se pudermos pegar emprestada uma ideia do Salmo 24 e refletir sobre ela com base na vara no Salmo 23, ela se torna ainda mais impressionante. Além do seu papel como pastor, Jesus também é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmo 24, verso 8. Não é de admirar que Davi tenha se sentido consolado quando pensava no pastor, estando com ele ao passar pelo vale da sombra da morte. Davi também se sentia consolado quando pensava no cajado que o pastor carregava. Um cajado era um bastão, mas costumava ser diferente da vara. Enquanto a vara era mais como uma espécie de bastão para se defender dos predadores, o cajado era geralmente uma vara mais longa, usada para andar, para manter o equilíbrio, como uma bengala. E ela às vezes tinha uma ponta em forma de gancho que servia para envolver o corpo de uma ovelha que havia caído, a fim de ajudá-la a levantar-se. O cajado também era bom para guiar as ovelhas. Se uma ovelha precisasse de uma batidinha suave, a fim de impedi-la de se colocar em perigo ou de seguir na direção errada, esse cajado era uma extensão das mãos cuidadosas do pastor. Quando penso no aspecto da extensão do cajado do pastor, isso me lembra de que nunca estamos fora do alcance de Deus. Isaías proclamou: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 59, verso 1. No Salmo 139, Davi poderia estar pensando nesses mesmos termos quando falou extensamente sobre o fato de que onde quer que ele fosse, Deus estaria ao seu lado. É nesse contexto que Davi afirma alegremente: para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, verso 7. Davi pinta no Salmo 23 a imagem de um pastor fiel que estava com ele até mesmo quando passava pelos piores dias. Apesar das dificuldades durante essa fase da vida, a fé de Davi se elevava acima de seus medos e ele extraía grande consolo do poder e da presença de Deus. É quase como se Davi estivesse andando à luz do que Jesus, o grande pastor, diria séculos mais tarde. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, verso 28 e 29. Era por isso que Davi não temia, era por isso que Davi se sentia consolado. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.